Olá, quinto ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. E hoje, nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão precisar do livrinho, tá? De vocês. E hoje, a gente vai fazer a correção, né? Como de costume. A gente faz a correção da atividade que foi deixada para casa na aula anterior. E prossegue o assunto. E o assunto que nós vamos estudar hoje é outro sistema, né? Nós já estudamos alguns sistemas do nosso corpo e hoje a gente vai conhecer um outro sistema. Na aula passada, a gente falou sobre a alimentação, né? E a gente viu que muitas vezes os nossos problemas estão relacionados com a qualidade da nossa alimentação. Tem pessoas que se queixam porque a pele está seca. Aí, vou ter que comprar um hidratante caríssimo. Não vai adiantar. Pode adiantar na hora. Mas quando esse produto secar na sua pele, você vai ficar com a pele resseca novamente. Por quê? Se você não beber água, se você não comer alimentos saudáveis, não adianta. A saúde da gente é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se você não se alimenta, se você não bebe a quantidade de água adequada, então você pode comprar o que for e não vai dar resultado. E a gente viu, né, que nós temos os alimentos, eles possuem diferentes vitaminas, né? Tem alimentos que têm vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. E nós vimos que tem alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Os de origem animal são aqueles alimentos fornecidos pelos animais. Os alimentos, então, por exemplo, os ovos, carne, o leite. E os alimentos de origem vegetal são aqueles alimentos que são plantados, como, por exemplo, os grãos, frutas, verduras, legumes, raízes. E tem os alimentos de origem mineral, né, como, por exemplo, o sal e a água. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o sal. Sal em excesso é muito prejudicial à nossa saúde. Quem come comida muito salgada fica com retenção líquida, gera um inchaço, né? Então, a pessoa fica com líquido, essa retenção líquida é um líquido acumulado em nosso corpo. Além da gente poder, também quem come muito sal pode prejudicar a glândula tireoide. E já a água não, a água você pode tomar à vontade. Inclusive, nós até comentamos, tem pessoas que vão fazer dieta e dizem assim, vou fazer a dieta do chá. Aí, querem tomar chá para emagrecer. O problema não está em a pessoa tomar chá. O problema está porque muita gente quer substituir o chá por água e não pode. A gente não pode substituir água por nada. Aí tem gente que faz, eu gosto mais de suco. Eu gosto mais de refrigerante, que é docinho, geladinho, mas não substitui a água. Você pode gostar mais de vitamina de abacate, vitamina de banana, mas a água ela é essencial. A água é insubstituível, né? Tudo em nosso corpo tem água. Nós temos água nos ossos, temos água nos músculos, temos água nos nossos órgãos, no nosso sangue. O nosso cérebro precisa de água também para funcionar e a gente sabe que o cérebro é o órgão que comanda todo o nosso corpo. É o órgão responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa memória. Se a gente não beber água, como é que esse órgão vai funcionar da forma correta? Nós vamos ter problemas, né? E na página 191, na atividade de casa, tinha assim. Descreva os seguintes tipos de alimentos. Letra A, energéticos. Energéticos, vocês têm aí a correção.
contém açúcares e gorduras, fornecem energia e calor para o nosso corpo. São aqueles alimentos que são ricos em gorduras e açúcares, né? Por exemplo, chocolates, jujubas, né? Aqueles alimentos doces. Letra B. Construtores, né? Ricos em proteínas, necessário ao crescimento e à reposição da energia, né? Vocês que estão em fase de crescimento, esses alimentos construtores, eles devem ser consumidos por vocês para poder ajudar, né? Vocês ainda estão se desenvolvendo, para poder ajudar no desenvolvimento do corpo de vocês. Letra C, reguladores. Os reguladores são o que? Frutas, verduras, né? Ricos em sais minerais e vitaminas. Conservam bom funcionamento do corpo, evitam doenças, né? Já que são frutas e verduras, você já viu algum médico dizer que fruta ou verdura vai lhe prejudicar? Muito pelo contrário, né? Quando a pessoa vai fazer uma dieta, vai ao nutricionista, na lista nunca falta fruta nem verdura, né? São alimentos ricos em água, ricos em vitaminas, em sais minerais, então são alimentos que só têm a beneficiar o nosso corpo. Esse oitavo era pessoal. Selecione 5 exemplos de alimentos, pesquise sobre eles e classifique-os como energéticos, construtores ou reguladores, justificando sua resposta, né? Então aí os alimentos era a critério de vocês, a escolha, né? Vocês iriam escolher esses 5 alimentos e iam dizer por que é que ele é energético, por que é que ele é regulador, por que é que ele é construtor, certo? Então, hoje, nós vamos estudar um outro sistema, né? Nós já estudamos o sistema circulatório ou cardiovascular, estudamos o sistema respiratório, sistema reprodutor, o sistema digestório, né? E hoje a gente vai estudar esse sistema imunitário. Quando a gente fala em sistema imunitário, o que seria isso? A gente ouve tanto, né, as pessoas dizerem assim, fulano está doente porque ele está com a imunidade baixa. Mas o que será que isso quer dizer? A nossa imunidade é a defesa do nosso corpo contra as doenças. E quando a gente está com algum problema, né, está com a imunidade baixa, então fica mais fácil a gente adoecer. E nós temos doenças que são causadas por vírus e por bactérias, né? Tem doenças causadas por vermes também, né? Por exemplo, agora nós estamos na época da pandemia. E nós estamos vendo, né, como a Covid é uma doença que é transmitida pelo vírus, né? E que ele é inclusive chamado de coronavírus, né? Porque os vírus têm um formato de coroa, lembram o formato de uma coroa. E o que é que os médicos sempre dizem? Pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas que são hipertensas, são diabéticas, pessoas que têm, na verdade, algum tipo de algum problema de saúde, né? São as pessoas que ficam mais fáceis de ter esse vírus. Por quê? Porque a imunidade delas não é uma imunidade igual a uma pessoa que não tem problema nenhum, né? Então, o cuidado é redobrado. Nós temos a gripe, que é uma doença também causada por vírus. Outro exemplo de doença causada por vírus, a cachumba.
né? A catapora, algumas pessoas, né, já tiveram, né, catapora. E muitas vezes esses micro-organismos, eles entram em nosso corpo e a gente nem sabe. Quando o sintoma vem aparecer, não tem mais nem graça, né? É por isso que muitas pessoas, no início da pandemia, né, morreram por conta dessa Covid, porque os sintomas são muito parecidos com o sintoma de uma gripe, né? A diferença é porque a falta de ar é um destaque para ela. Mas tem pessoas que começam com dor de cabeça, tem uma febre, aí acham que é só uma gripe e não cuidam, né? E a gente precisa redobrar muito cuidado enquanto a vacina não sair, certo? Mas estamos mais próximos da produção da vacina do que, né, já está em testagem, então estamos mais próximos, né? Porque realmente a vacina é algo que não é feito da noite para o dia, não. Por exemplo, apareceu uma pandemia, apareceu uma epidemia, apareceu um surto. Essa vacina ela não vai ficar pronta. Ah, o problema começou hoje, daqui a um mês temos a solução. E essa vacina ela leva um tempo para ser produzida, porque precisa ser estudada para não gerar outros problemas de saúde nas pessoas, né? Para ver quais são os componentes que podem combinar nessa vacina, se ela realmente é eficaz ou se ela não faz efeito, se ela não vai melhorar aquilo. Então, tem essa fase de testagem por isso, por causa que ela tem que ser estudada. É uma coisa que vai para dentro do nosso corpo. Então, não pode assim, hoje apareceu tal doença, então vamos fazer, vamos preparar uma vacina, amanhã tá pronta. Não é assim, tá? E tem algumas doenças, a maioria das doenças tem cura, né? Mas outras não tem. E algumas podem ter cura dependendo do estágio que a pessoa descobrir. Por exemplo, o câncer. O câncer, se a pessoa descobre a tempo, a pessoa tem muita chance de ser curada. Mas se já descobre, ele está no estado avançado, então as chances de cura são menores. A AIDS ainda não foi descoberta a cura, né? A diabetes também não tem cura, ela tem controle, a diabetes. Né? Tem pessoas que tomam insulina, tem pessoas que fazem dietas, né? Não podem comer muita coisa doce, mas a cura ainda não foi descoberta. Né? Pode ser que um dia a ciência chegue lá, né? Já está encaminhando, está estudando para isso. O sistema imunitário é a defesa do nosso corpo. Quando a gente estudou sobre o sistema circulatório, a gente viu que nós temos os glóbulos vermelhos e temos os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, né? Elas transportam oxigênio para o nosso corpo. E os glóbulos brancos são as células, também são conhecidos como leucócitos, são as células de defesa do nosso corpo. Quando a gente tem uma infecção, esses leucócitos, né, no caso esses glóbulos brancos, eles se multiplicam de uma forma desordenada. Isso é uma forma do nosso corpo responder àquele micro-organismo, aquele vírus que entrou nele. Né? Protege nosso corpo contra a doença. A pessoa com a imunidade baixa, ela vai adoecer com muito mais facilidade. E a medula óssea e o timo são os principais órgãos desse sistema imunitário. Nós vamos ver já já. Mas nós temos, né, a notícia boa é que nós temos algumas barreiras de proteção no nosso corpo contra esses micro-organismos. Nós temos a nossa pele, nós devemos ter cuidado, né, com a nossa pele, fazer a nossa higienização de forma correta. A saliva, a nossa saliva, além de ajudar, né, no processo de digestão, também ajuda na nossa imunidade. A cera que nós temos no ouvido, é uma espécie de proteção também para o nosso ouvido.
É por isso que quando a gente vai limpar o ouvido, a gente não pode remover tudo. Não, e tem que ter cuidado quando for limpar para a gente não machucar, né? Porque se a gente vai machucar o nosso ouvido, ele vai ficar mais vulnerável a entrar algum micro-organismo, algum vírus, alguma bactéria, né? Olha aqui a representação do leucócito defendendo o nosso corpo contra os vírus, contra as bactérias, né? Já que são chamadas de células de defesa. Então, quando vocês escutarem algum adulto falando assim, ó, os leucócitos de fulano aumentaram. Os glóbulos brancos aumentaram. Então, é por conta disso. Porque provavelmente a pessoa teve uma infecção e precisou, essas células, elas começaram a se multiplicar para poder defender o organismo. Certo? Olha os órgãos do nosso sistema imunitário. Quando a gente falou do timo, olha onde fica localizado o timo, a medula óssea, né? Temos aí o baço, o apêndice, linfonodos, tonsilas e adenoides, placas de Peyer, certo? Então, são órgãos que ajudam na imunidade, ajudam na proteção do nosso corpo. A cera no nosso ouvido, ela dificulta a instalação de micro-organismos, apesar de que a gente precisa ter uma certa higienização com o nosso ouvido. Tem algumas épocas da nossa vida que a gente precisa fazer uma lavagem, né? Quem faz essa lavagem é um médico, ele vai passar um remédio para você colocar para aquela cera que está lá endurecida há um certo tempo, ela amolecer, ele faz a lavagem, o procedimento nunca deve ser feito em casa, tem que ser feito com um profissional de saúde para poder limpar, né? Então você vai ouvir muito melhor. Agora, a gente não é por causa disso que a gente vai deixar, tá? A gente, a professora de ciências não disse que era para acumular cera, não, tá? É para você. Você não pode tirar tudo. Tem gente que quer pegar o cotonete, quer enfiar lá dentro e. Então, isso vai prejudicar. Por quê? Vai tirar toda a proteção do seu ouvido e você vai machucar o seu ouvido. Então, vai ficar mais fácil entrar, né? Os micro-organismos. E, no caso, o leite materno, ele também oferece imunidade para o bebê. Se a mãe tiver algum problema de saúde, através da amamentação, pode passar para o bebê. Mas se a mãe for saudável, o bebê está totalmente protegido. Ele está ali, tomando o leite dele, né? O leite materno ajuda, né? É um dos alimentos, talvez até seja considerado o mais completo, né? A gente fala, é o mais completo. Agora é porque, claro, o leite materno quem toma são os bebês, né? O leite materno ele é o alimento mais completo que tem, mais saudável que tem. É um alimento natural, não tem química, não tem nenhuma alteração nele. E os vírus e as bactérias, quando se reproduzem em nosso corpo, causam doenças. A mesma coisa os vermes. Os vermes também, né? Nós sabemos que nós podemos contrair os vermes, com algumas coisas que a gente sempre faz e a gente sempre esquece. E são coisas simples. Por exemplo, a gente pegou num lugar, esqueceu, botou a mão na boca, pegou em alguma coisa, pegou no alimento e comeu. Roeu unha. Comeu uma fruta ou uma verdura sem lavar. Comeu um alimento que estava mal cozinhado ou mal assado. Andou descalço. Comeu muita coisa doce. Então, a gente precisa, né, maneirar isso aí, andar calçado, não comer, não exagerar em coisa doce, lavar sempre as mãos. Né? A gente sabe que é tão importante lavar as mãos, que inclusive agora nessa época da pandemia, os médicos estão reforçando muito isso, né, para desacelerar essa contaminação. E as vacinas, elas imunizam nosso corpo, né? São uma proteção, são formas de proteção que entram em nosso corpo. Algumas vacinas são em gotas, vocês provavelmente já tomaram, né? Que crianças, que é aquela vacina, que é a famosa vacina da gotinha, né?
que até aquele bonequinho aqui, o Zé Gotinha que faz a propaganda. Então, tem a vacina da gotinha, mas a maioria das vacinas são em forma de injeção. E essas vacinas, elas protegem o nosso corpo. Inclusive, nós estamos esperando, né, a vacina da Covid ficar pronta para a gente poder ficar livre desse vírus, para a gente poder ficar imunizado, né, definitivamente. E as barreiras de proteção que nós temos na nossa pele, no nosso corpo. Temos a nossa pele, né, que é a maior barreira de proteção. Nosso corpo é revestido por pele, da cabeça aos pés. As mucosas, o suor também é uma forma de defesa do nosso corpo. Além do suor eliminar toxinas. Não é para vocês viverem, não é para ninguém viver suado não, tá, gente? A gente precisa tomar banho sim, tudinho. Mas o suor, ele também, quando a gente tá suado, a gente não vê, nossa pele não fica muitas vezes com as bolinhas de suor. Aquilo ali é uma espécie de proteção. Nosso corpo tá eliminando toxinas e tá nos protegendo contra micro-organismos. A inflamação é um tipo de defesa do nosso corpo, né? Os sucos gástricos, que quando nós estudamos o sistema digestório, nós vimos que os sucos gástricos, eles ajudam, né? São ácidos que é do nosso corpo, que ajudam no processo da digestão. A lágrima, né? Você provavelmente alguma vez já viu o seu olho lacrimejar, sem nada, sem você estar chorando. E você também provavelmente alguma vez já sentiu uma forte coceira no olho. Você foi coçar seu olho e seu olho começou a lacrimejar. Isso é uma defesa do seu olho, né? A mesma coisa, ó, a gente sempre está falando, a gente fica abrindo e fechando os olhos, fica piscando os olhos, porque isso é uma forma de lubrificar, não deixar o nosso olho resseco, e é uma forma de proteção também, né? A nossa saliva também nos protege contra os micro-organismos. Agora, como é que a gente pode ter imunidade no nosso corpo? Como é que a gente pode ajudar o nosso corpo? A gente pode ajudar através da higiene e de hábitos de alimentação. É a gente tomar banho, a gente escovar os nossos dentes, a gente ter bons hábitos de alimentação, né? A gente comer o que é certo para poder ajudar nosso organismo a eliminar, produzir, né, proteção para o nosso corpo, certo? Se a gente comer muita coisa industrializada, comer muito lanche, nosso corpo não vai funcionar da maneira que deveria. Olha um exemplo aqui de inflamação, né? A inflamação em alguma parte do nosso corpo pode provocar vermelhidão, pode provocar inchaço, pode provocar dor também e pode, inclusive, ocasionar febre, que é a elevação da temperatura do nosso corpo, né? Muitas vezes, quando as pessoas, vou dar um exemplo aqui que acontece muito. As pessoas que estão com a garganta inflamada, geralmente têm febre, né? Por quê? Porque a sua garganta está inflamada. Então, é uma reação do seu corpo a essa situação. Então, alguma parte do seu organismo vai se alterar, né? Muitas vezes, essa representação aqui, ó, a gente tá vendo aqui, aí tem assim embaixo. Folículo piloso normal. Folículo piloso inflamado. Foliculite. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui está representando um pelo, quando ele cresce normal na nossa pele. E aqui um pelo quando ele encrava, quando ele inflama. Olha só a diferença. Vai ficar vermelho, pode gerar uma certa secreção, que é o que a gente chama de pus, né? Aquela secreção amarelada, e causa dor. Então, né?
as defesas naturais, né, que nós falamos. Então, olha aqui, ó, as defesas naturais. Glândulas sudoríparas, né, são aquelas glândulas que liberam nosso suor. Então, o suor, a gente sabe que é uma proteção. As lágrimas também são proteção, né, que as lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais. Olha aqui o suor novamente. E a saliva também é proteção do nosso corpo. E as defesas artificiais são aquelas formas de defesas que não são produzidas pelo nosso corpo. A gente precisa tomar essas formas de defesa, como, por exemplo, os medicamentos, né? Muitas vezes estamos doentes, o médico passa um antibiótico, passa um antialérgico, então a gente vai tomar para poder, é uma forma de defender o nosso corpo. Mas aquele remédio não foi produzido pelo nosso corpo. As vacinas, soros antiofídicos, esse soro antiofídico, esse soro antiofídico, quando as pessoas estão, por exemplo, elas são picadas por insetos peçonhentos, né, por animais peçonhentos, esses animais são venenosos. Esse soro antiofídico, ele também é feito com o veneno desse animal, para poder esse soro ser aplicado na vítima, né, na pessoa que foi picada por esse animal. Inclusive, vocês têm aí, ó, na página 196, né, o exemplo do escorpião. O escorpião a gente sabe que é venenoso, a cobra, né? Algumas aranhas, as aranhas também. Então, com o veneno desse animal, é feito esse soro antiofídico, né? Que é para não, para que a gente não tenha nada, para retirar o veneno desse animal do nosso corpo. Certo? Que é o que algumas pessoas, né? Quando algumas pessoas falam sobre veneno, as pessoas chamam de antídotos também, né? Que são produtos contra o veneno, né? A cura, a solução para aquela situação. Olha aqui, ó, os medicamentos, as vacinas, inclusive. Vou dar um exemplo a vocês. Vocês provavelmente já passaram por alguma situação de tosse. Vocês sabem o que é a tosse? A tosse é uma defesa dos nossos pulmões. É uma defesa do nosso organismo. A mesma coisa é quando a gente espirra. O espirro também é uma forma de defesa do nosso organismo contra o vírus da gripe. É interessante, né? Como o nosso corpo funciona de uma forma que a gente fica encantado, né? Como é que o organismo ele pode ter tantas funções? Então agora a gente vai fazer as páginas 197 e 198. O primeiro tem aí, sobre o sistema imunitário, responda. Letra A. Qual é a sua principal função? Você pode colocar proteger o nosso corpo contra as doenças, nos proteger contra as doenças também, né? Às vezes é uma palavrinha só, mas o sentido da frase é o mesmo, tá? Proteger nosso corpo contra as doenças ou nos proteger contra as doenças. Letra B. Quais são os principais órgãos que o compõem? Nós vimos dois principais órgãos, que foi o quê? A medula óssea e o timo. Medula óssea e timo.
A gente, no segundo quesito, tem organize a afirmativa. Nós temos 5 retângulos com alguns pedacinhos, né, alguns fragmentos das frases. Os glóbulos brancos e as células de defesa, formado por estruturas, o sistema imunitário é, entre as quais se destaca. Qual seria aí o primeiro retângulo? Né? Como é que essa frase iria começar? Começa pelo quarto retângulo, né? O sistema imunitário é. E agora? Terceiro retângulo, né? Formado por estruturas. Qual seria o próximo retângulo? Terceiro, né? O segundo retângulo. E células de defesa. Qual o próximo? Quinto retângulo, né? Entre as quais se destacam. E o último retângulo é o primeiro, né? Os glóbulos brancos. Terceiro quesito, numere corretamente. 1. Glóbulos brancos. 2. Medula óssea. 3. Timo. Defendem o corpo dos agentes invasores. Quem é mesmo que são chamados de leucócitos? Glóbulos brancos. Então, o primeiro quadrinho, você vai colocar o número 1. Segunda frase, é um órgão que abriga alguns glóbulos brancos até eles amadurecerem e ficarem prontos para defender o nosso corpo. É o quê? Timo, número 3. Segundo quadrinho, você vai colocar o número 3. Terceira frase, são células que atuam no sistema imunitário. Quem são as células mesmo? Os glóbulos brancos, número 1, novamente. E a última frase, local onde são produzidos os glóbulos brancos. São produzidos na medula óssea, número 2. Então, olha aí, ó, a correção do primeiro e segundo quesitos. Correção do terceiro, né? Então, vocês podem pausar para poder fazer a correção, tá? Sem problema nenhum.
E agora a gente vai fazer a página 198. Explique com suas próprias palavras o que é inflamação. Você vai colocar o quê? Alteração de uma parte do organismo, né? Que você pode colocar que se caracteriza por vermelhidão, inchaço, ou então causa inchaço, vermelhidão, né? Causa febre, então elevação da temperatura, você também pode colocar. Qualquer uma das duas formas estão correta. Quinto quesito. Rede de vasos que faz parte do sistema imunitário e também se relaciona com as funções de proteção e defesa. É o sistema, esse aí são os vasinhos, tá? Ele faz parte do sistema imunitário, mas são os vasinhos. É o sistema linfático, certo? Sistema linfático. Sexto quesito. Escreva a função de barreiras físicas e químicas e depois cite exemplos. Barreiras físicas revestem e impedem, né, a entrada de agentes externos em nosso corpo. Então, um exemplo são que a nossa pele e as nossas mucosas. São barreiras físicas. Barreiras químicas destroem ou dificultam o desenvolvimento de agentes externos. Temos como exemplo suor, né, que é produzido pelo nosso corpo, a inflamação, sucos gástricos, lágrimas e saliva. Esses daí são consideradas barreiras químicas por quê? Porque são produzidas em determinados momentos. Né? Tem um momento que a gente sua, tem um momento que a gente tem inflamação, tem um momento que o nosso corpo libera os sucos gástricos, né? Que é na hora da nossa digestão. Tem um momento que os nossos olhos, nossas lágrimas lacrimais liberam as nossas lágrimas. Tem um momento, né, da nossa saliva. A gente sabe que a nossa boca sempre tem saliva, mas tem momentos em que a produção da saliva é maior. E as barreiras físicas que tem na letra A é que a gente sempre tem do mesmo jeito, independente da situação, né? A gente sempre tá com pele, sempre tem mucosa, não vai aumentar a pele, nem vai aumentar a mucosa, nem vai diminuir, né? Então, vocês podem pausar o vídeo para poder fazer a correção. E a atividade de casa, vocês têm as páginas 199 e 200. Página 199, começa do oitavo, tem assim. Faça uma pesquisa em livros e na internet e explique como o sistema imunitário age quando é atacado por um mesmo agente externo, como a gripe, por exemplo. Como é que o nosso corpo ele reage, né, quando nós estamos, por exemplo, gripados? Nono. O nono quesito
Nono, escreva sobre as partes do corpo humano que atuam em sua proteção. Né? Nós temos, aí vocês podem escrever órgãos, células, né, que são partes do corpo que atuam na nossa proteção. Esse décimo, se você olhar, ele é bem parecido com o sexto quesito. E aí é o contrário, né? Fale sobre as defesas do organismo e dê exemplos de cada uma. Defesas naturais são aquelas defesas que são produzidas pelo nosso organismo, né? E as defesas artificiais são aquelas que nosso corpo recebe. Essa letra A gente encontra no sexto quesito. Tem alguns exemplos aí no sexto. E a letra B é aquilo que a gente toma para poder defender nosso organismo, para poder curar o nosso organismo. 11. Como a saliva impede o desenvolvimento de agentes patológicos? Quando a gente fala agentes patológicos, são agentes que causam doenças, né? Elas matam, né, as bactérias. Quesito 12. Pesquise e escreva o nome de medicamentos que você usa. E ao lado, qual é a sua função? Limpar, sarar, evitar infecção, proteger. Aí esse aí é pessoal, é algum medicamento que você toma, ou que você já tomou, certo? 13. Analise a cena e responda as questões a seguir. A forma de defesa artificial mostrada acima é composta de remédio, micro-organismos, soro ou células de defesa. Células de defesa não tem como ser, né? Porque célula de defesa ela está no nosso corpo. Mas as vacinas, os soros antiofídicos, eles são feitos com micro-organismos, né? São feitos, no caso, o soro antiofídico, ele é feito com o próprio veneno do animal, claro, de uma forma, né, que não vai prejudicar. E as vacinas são feitas com os micro-organismos da doença, claro, também de uma forma que não vai prejudicar, para poder combater essa doença, né? Então, preste atenção na frase que eu disse, porque você vai conseguir marcar direitinho a letra A. Letra B. Como a vacina protege o nosso organismo de doenças? Explique. Né? Ela faz o nosso sistema imunitário fazer o que? A vacina. Nosso sistema, ele... Essa página aí, a gente já encontra no finalzinho, né, nas páginas, dessas respostas, das páginas 194 a 196 também, certo? Porque os nomes eu sei que são complicados, mas na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade e a gente parte para o próximo conteúdo, certo? E hoje a gente fica por aqui. Então, bom final de semana para todos vocês e até a nossa próxima aula.